Boa noite a todos. Vamos iniciar daqui a alguns segundos, um minuto, nosso evangelho dessa noite. Vamos aguardar a entrada de nossos irmãos da casa de Francisco e tem mais esse momento de oração, de comunhão entre irmãos, buscando luz e paz para a nossa terra. Gostaria só que o pessoal que está entrando, Adão Graciano, Cristina, Tarcísio, se vocês estão me ouvindo bem, por favor, para que vocês possam me dar um feedback se o som está bom, se a minha voz está nítida. Por favor, alguém pode postar se está tudo bem e se o som está bom. Boa noite, Simone, Marília. Pessoal, vocês podem me dizer se o som está bom, se vocês estão me ouvindo direitinho? Ok, Cristina, obrigada. Então, creio que já possamos começar o nosso momento de hoje de oração, momento de confraternização, né? Eu sou Vera Leitão Cardoso, sou trabalhadora da Casa de Francisco e lá de Clara. Hoje estou aqui com muita alegria para compartilhar esse momento com todos vocês, irmãos que eu tenho muito apreço, estamos com muita saudade da casa e nós vamos hoje falar sobre um tema do Evangelho no qual eu escolhi, que é o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, reconciliar-se com os adversários, né? O item 5 e em seguida um pouco do item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é muita alegria para mim estar aqui hoje e eu penso que o tema da reconciliação com os adversários é muito propício, sempre foi muito pertinente, com certeza, em todos os momentos da história, né, da vida do homem, do ser humano, desde quando nossa terra foi criada, né, quando estiveram aqui pela primeira vez. Então, o texto ele diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centil. São capítulo 5, versículo 25 e 26. No item 6, no momento em que há, né, uma interpretação deste item, o que é que nós temos no nosso texto? Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos da obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão.
Então, o obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-lo do mal que eles próprios fizeram, ou se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo. Então, todo motivo de dissensões, causa fundada de animosidade ulterior, por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Então, quando Jesus recomenda reconciliar-se mais com o adversário, não com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Ou seja, quando se diz, não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitio, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Esse tema, esse tópico do Evangelho, ele sempre vai ser atual, né? Até um dia em que conseguirmos chegar àquela paz interior e plenitude espiritual e estarmos nos mundos felizes, que com isso vai demorar bastante. E esse tema, ele me chama muita atenção porque é uma saga que nós vivenciamos no nosso dia a dia, que é nos reconciliar com os adversários. É difícil olhar para a pessoa que nos machuca, o nosso inimigo, olhar muitas vezes por um adversário que às vezes você nem sabe que ele está ao seu lado e ter que ter uma atitude mais amorosa, ou pelo menos não agressiva, não vingativa, né? Para poder sentir que a prática do bem seria, então, esse momento que nos elevaria enquanto pessoa, enquanto espírito, para que o perdão pudesse ocorrer e nossos espíritos estarem pelo menos um pouco mais em paz para uma próxima vida. Mas uma das coisas que também me chama muita atenção, que é a prática, para quem estuda a doutrina, estuda o evangelho, ou estuda o ser humano, e busca dentro dos seus sentimentos, ou busca dentro da sua reflexão a melhoria esperada, a tentativa no dia a dia de ser um pouco melhor, todo esse aspecto que nós vemos diariamente dentro das nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, ou mesmo no próprio mundo invisível. O que é que o Evangelho diz? Ele diz o quê? Que muitas vezes nós temos o próprio obsessor, porque nós temos um débito com aquela situação. Então, às vezes, o nosso adversário, ele pode ser um adversário que está encarnado entre nós, como pode ser o adversário que ainda no estado de desencarnação, mas que está no nosso espectro de vida, no nosso espectro energético, nos influenciando, né, a aflições, a depender de qual situação nós nos encontramos. E isso é uma luta constante, e isso é uma coisa que nós temos que dentro de nós buscar essa... Eu vou utilizar o termo, talvez, uma tentativa de subirmos um degrau da escada, de cada vez, a cada dia, a cada ano, a cada século, a cada existência. Né? E uma das coisas que me chamou a atenção também nessa leitura é que quase sempre nós não temos consciência do que fizemos, ou se fomos inseridos em momentos aflitivos por causas que muitas vezes Deus, para a nossa própria proteção, nos faz esquecer que em outras existências nós podemos ter sido o causador da dor daquele irmão. E aí, o que é que nos vem à mente? A prática do bem, a prática do perdão.
lindo, essas palavras são maravilhosas, mas quantos de nós se põe diante do espelho todos os dias ou no momento em que para refletir, para pensar nos seus atos, que muitas pessoas não param para fazer isso, né? Quando nós paramos para refletir, será que só o nosso adversário realmente é o algoz? Muitas coisas, por misericórdia divina, como eu falei, são apagadas da nossa memória. Porque como seria então se soubéssemos de todo o nosso passado? Independente disso, sabemos que temos as nossas falhas. Pois se temos falhas, se não somos perfeitos, então o que poderemos fazer? Quem será esse adversário? Às vezes o adversário nosso, até nós mesmos somos nossos próprios adversários em alguns momentos, que já seria talvez um outro momento de discussão de outra parte do evangelho. Mas esse adversário, esse inimigo, ele tem que ser, na verdade, uma reconciliação. Não pode ser que não seja uma reconciliação completa nessa vida, mas o começar é tudo, o jogar a semente. A prática desse sentimento é que vai nos fazer abrir as portas para uma prática mais ampla, para uma prática mais complexa. Esse momento até de conversa aqui que nós estamos tendo já é um começo, é um despertar. E quem já tem esse despertar, que maravilha se você já tem esse despertar. Né? Olhar para o outro que te magoou. E quando você magoa uma pessoa que você não acha que magoou, você não é sabedor disso. Quantas vezes eu posso até me colocar numa situação, por exemplo, eu sou professora. Há quantos anos eu posso, em algum momento, ou com um aluno, ou com um colega, ter falado alguma coisa que alguém se magoou, mas você não teve a intenção de magoar. Mas dependendo daquele momento que a pessoa estava, que recebeu aquelas palavras, às vezes com uma dor interior, com uma dor física ou com uma dor moral que você não sabia, e uma palavra bastou para que ela se irritasse com você e dali se transformasse numa coisa bem maior, numa ferida que pode ser levada até para outras existências. Então, nós temos tantos exemplos de nossos irmãos desencarnados que nos obsidiam, ou que, se não são quadros de obsessão, são quadros de influências negativas, porque eles também estão cegos, porque eles também estão do lado de lá e não tiveram esse entendimento ou esse conhecimento de que perdoar é o caminho, de que amar é o caminho. Não é? Então, o que eu pensei que nós podíamos fazer para tentarmos nos melhorar? Nós sabemos que a primeira coisa é seguir os ensinamentos do Cristo, é a prática do Evangelho. Já tenho visto vários colegas conversando de nós já estamos saturados de falar e nós não praticamos. A gente está chegando nesse estado de reflexão e eu fico pensando, como Jesus é misericordioso, porque ele está vendo a gente repetir as mesmas lições e não saímos do lugar. Mas eu acho que tudo tem um começo e o nosso começo já chegou. O nosso começo já chegou. A atitude de pôr em prática os ensinamentos e que saia do coração. Não precisa sair da boca para fora, tem que sair de dentro. E esse de dentro vem da prática. Se dá o direito de ser melhor, porque tem pessoas que acham, não, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de amar, eu não sou capaz de perdoar. Como não? Somos filhos da luz, somos filhos de Deus. Outra coisa, buscar o perdão das pessoas, mesmo que você sinta que não sabe às vezes nem como magoou, mas pela própria energia, pela própria sintonia e a empatia com cada um, a gente percebe quando existe alguma questão. A oração e o evangelho para nós e para também os nossos adversários, porque nós precisamos de ter força, nós precisamos de ter o amparo divino para dizer, Senhor, eu posso ser melhor, porque eu sou semelhança do nosso Pai. Nós somos semelhança de nosso Pai. Então, Ele quer isso. Então, vamos procurar conhecer as nossas divergências. Vamos procurar buscar o que temos de potencial dentro de nós, porque nós podemos melhorar, sim. A oração. Fazer evangelhos direcionados para os nossos inimigos.
porque só assim, ao despertar, ao dormirmos e nós nos separarmos, poderemos ser evangelizados, poderemos ter encontros de conciliação também vera espiritual. Então eu acho isso muito, muito, muito importante. Cultivar dentro de nós o amor, tentar fugir do orgulho, da vaidade, do egoísmo que assola ainda a nossa humanidade, não é? E além de tudo, ajudar o próximo, fazer a caridade, fazer o bem. Quem faz o bem sabe que vai voltar em dobro, não é isso? Então, essa é a reflexão desta noite que eu escolhi para socializar com vocês. Porque nós precisamos estar em paz. E nós só vamos estar em paz com os outros como também estarmos em paz conosco. Precisamos sim estar ciente dos nossos defeitos, mas nós também temos que ter ciência das nossas virtudes e saber que somos filhos da luz. Se somos filhos da luz, se temos um mestre a seguir como Jesus Cristo, por que então achar que nós não podemos ser melhor? Então nós precisamos sim buscar reconciliação com nossos irmãos. Que Deus então possa nos abençoar nesta noite, que o caminhar da semana seja a melhor possível para todos nós e pedir a Jesus Cristo, nosso Mestre, que nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado por esse momento com todos vocês. Que vossas casas, vossas famílias, vossos irmãos, vossos amigos e até os vossos adversários sejam abençoados com a luz divina essa noite. Paz e bem a todos.